pessoal, Raio! Mais um cibernético episódio do nosso podcast. Meu nome é Leandro Gonçalves e hoje vamos conversar por que nosso ser no mundo, por que nossa vida não se reduz a prompts, não se reduz a comandos de programação. E para trazer esse tema aqui, para tratar desse tema conosco, eu tenho a alegria de receber o professor doutor Fernando Pasquini. Professor Fernando, seja bem-vindo, fique à vontade, é uma alegria recebê-lo aqui. Obrigado, prazer, uma alegria também estar aqui. Legal, professor. Você fala de onde, professor? Estamos em Grand Rapids, Michigan, Estados Unidos. Michigan. Acabando aqui o inverno rigoroso que eles têm, né? E sou professor aqui na Calvin University, né? Entrei aqui em 2023, e desde então estamos aqui ensinando computação, né? O curso de ciência de computação. Apesar da minha formação ser engenharia de computação, né? Estou dando aula na ciência da computação, mas é uma universidade cristã, né? Para quem não conhece, é o antigo Calvin College, né? Conhecido como Calvin College, depois virou University, que enfim começou a pós-graduação também. Mas isso aí. Maravilha, Fernando. Aqui o pessoal conhece como Calvin College mesmo. Alguns professores, autores de livros, né? James K. Smith, né? Mais quem? Tem algum brasileiro aí, Fernando, que você conhece? Mas tem o Eric Araújo, né? Que é da BU, da DC2 também foi da BU, mas amigo meu, eu que acabei trazendo ele para cá também, né? E abriu a vaga, ele é colega meu no curso de computação. Mas acho que da universidade mesmo nós somos os únicos, né? Tem um seminário do Calvin também, né? Aí tem outros brasileiros, mas na universidade eu creio que sim. E tem o Paulo Ribeiro, que foi professor aqui por 17 anos também, na engenharia, né? Tem uma presença aqui de brasileiros. Mas, assim, o motivo que me trouxe para cá foi o contato com o Derek Sherman, né? Que até tem livros publicados aí no Brasil, né? Aquele livro Moldando o Mundo Digital. Foi ele que escreveu. E foi no contato, assim, com ele que eu fiquei sabendo da vaga e a gente veio, né? Maravilha. E como é que foi esse ingresso na Calvin University? Você fez processo seletivo, você teve esse contato, né, com esse professor, tal, esse cientista. Como é que se submete assim a uma candidatura numa universidade como a Calvin? Assim, aqui todas as universidades são particulares, então tudo bem, tem um financiamento estatal e tal, mas tinha uma universidade de cristã particular, né? Pra entrevista normal. Eu chamado para entrevista, a gente veio, né? E na época foi até curioso, porque eu era professor no Federal de Uberlândia, né? Então saí aí de um emprego estável, né? Concursado, e vim aqui pro particular, mas é missão que chama, né? E eu tava fazendo um pós-doc na Alemanha, então foi uma bagunça toda também, né? Fui da Alemanha aos Estados Unidos fazer entrevista, depois da Alemanha voltei pro Brasil, dei aula um pouco no Brasil, depois vim pra cá. Mas, assim, o que é muito interessante é que é uma universidade que eles chamam de artes liberais, né? Então, toda a ênfase humanística e interdisciplinar também, ela é muito forte aqui, né? Eu falo para os alunos que eu tenho inveja deles, porque eles, mesmo que eles estão num curso, assim, num major, né? Num curso de computação, eles têm que fazer matérias de todas as áreas, né? Eles têm que fazer sociologia, têm que fazer... E não é qualquer coisa, eles vão fazer com os alunos da sociologia, tudo mais, assim, interdisciplinar, né? E a oportunidade que a gente tem de trazer essas questões mais, né, abrangentes, interdisciplinares para a sala de aula, né? Mesmo nos cursos aí de ciência de dados, que é o que eu dou aula, né? Ciência de dados, programação. Então a gente é até assim incentivado, até assim obrigado a fazer isso durante a aula, né? Entendi. E sua carreira acadêmica aqui? Você fez doutorado na USP, foi isso? Isso. Doutorado. Doutorado em engenharia elétrica. Legal. E você é natural de onde? Não. Eu nasci em Poços de Caldas, Minas Gerais. Poucos sabem disso. Cidade mais bonita do Brasil. Talvez Destino turístico aqui do pessoal aqui do interior de São Paulo, aqui da minha região de Campinas, aqui. O pessoal costuma ir muito pra lá. exatamente. É perto, né? Uma vez perto, algumas horas só. Interessante. Sim. E saudade lá. E era seu objetivo, assim, acadêmico, estar nessa instituição? Você tem alguma
identificação com a instituição, com a missão, com a visão, com os valores dessa instituição. E Sim, o Calvin, ele foi fundado, né, pela Igreja Reformada, holandesa, que inclusive, assim, é bastante forte essa presença holandesa, não tem imigrantes holandeses vieram para os Estados Unidos faz uns séculos aí, né, e aí começou como seminário, porque a ideia era formar os pastores para essa denominação reformada holandesa, né, e depois eles começaram a universidade. Mas, assim, aqui acabou virando uma referência nessas questões de cosmovisão, né, de perspectivas cristãs sobre as disciplinas, outras coisas, né, poucos lembram, mas Alvin Plantinga, né, é um dos grandes nomes aqui, Nicholas Wolterstorff, e o próprio Biologos, né, que é uma organização de ciência e fé, é daqui também, né, também é no Calvin, né, então conversa com o pessoal de lá também, né. Então eles têm essa tradição forte de integração da fé cristã com as disciplinas, né. Então foi isso que me atraiu bastante, né. E claro, né, no Brasil, assim, é raro ter uma universidade assim, acho que não existe uma que faz um trabalho assim tão intencional, né, da integração da fé, assim, tipo, de professor de computação ter que integrar essa sala de aula, né, a gente não encontra isso. Mas assim, é uma vocação, cada um tem uma vocação, né, eu sempre via o meu trabalho, mesmo no Brasil, uma universidade, né, secular e tal, a gente, né, faz quase que a mesma coisa. Aqui a gente pode ser mais explícito, né, e aqui a gente não faz só no fim de semana, né. Eu falo assim, aqui a gente submete artigos sobre teologia e tecnologia e a gente assim, conta como trabalho, né, não é só hobby. gente, e você aqui, ou aí também, né, podemos dizer, você se identifica com a fé cristã reformada, então, Sim. congrega em qual igreja por aí? Aqui assim, não é tem a denominação do Calvin, né, a Christian Reformed Church, muito boa igreja também, muitos amigos meus vão nas igrejas dessa denominação, mas eu particularmente vou numa presbiteriana, né, porque isso é que é interessante, né, eles têm denominações reformadas que não são presbiterianas, né, isso às vezes a gente não tem muito contato no Brasil, mas aqui eu vou na PCA, né, Presbyterian Church of America, mesma denominação do Tim Keller, né. Que interessante. Então, mas são igrejas amigas, né, estão dentro aí da tradição reformada também. Então, antes de conversar sobre tecnologia e estamos aqui conversando sobre o ser humano, Fernando. Sua família tá aí, Fernando? Sim, viemos todos. Maravilha, maravilha. Deixa eu só interromper um pouquinho aqui. O Matheus pediu para entrar, chegou. Fala pessoal, boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Pasquim. Muito bom estar aqui com vocês. Um pouquinho atrasado, mas Eu falei com o Matheus. A gente estava conversando sobre o cientista Fernando aqui, antes de entrar exatamente no tema. Esse podcast foi criado num cenário, né, num contexto de igreja, né? É oferecido, né? A gente serve um público cristão, né? E a primeira pergunta, né, para a gente introduzir o tema, antes de falar de inteligência artificial, vamos falar de tecnologia, né? Por que o cristão deve se preocupar em refletir sobre tecnologia, não apenas consumir? Por que é importante pensar nas aplicações da tecnologia na nossa vida cristã? E qual o sentido, né, que a gente pode dar à tecnologia se pensando na cosmovisão cristã? Sim, é uma pergunta bem ampla, né, mas, bom, é a minha área, né, e é muito interessante, assim, pensar, né, por que não, né? E muita gente às vezes fala: "Ah, mas foca só na Bíblia, né, foca só na moral", muita gente às vezes me falou isso, né: "Ah, mas tecnologia tá aí, a gente tem que pensar em como ser bons seres humanos, né, assim, como obedecer a Deus, como obedecer à ordem de Jesus e a tecnologia vai estar aí". Só que a questão é, né, eh o mundo tecnológico que a gente vive traz questões específicas, né. Então, assim, não dá para você falar: vou obedecer a Deus de uma forma genérica sem ter noção da cultura tecnológica que a gente vive, né. E isso é até interessante, porque mesmo quando a pessoa já está convencida, por exemplo, de que ela tem que pensar na relação da fé dela com a cultura, em geral, hã, às vezes a gente pode relativizar um pouco as questões, vamos dizer, a cultura material, né, a tecnologia, os todo o ambiente material que a gente vive. O que que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa está mais preocupada com ideias, né, então, assim, a política, a ciência, a arte,
e vai ver a tecnologia tá no dia a dia dela, né? Quando ela vai no supermercado, quando ela acorda, ela levanta, os objetos que a gente usa, é a coisa mais cotidiana, né? Assim, eu acho que nesses dias mais recentes, todo mundo está ficando mais alerta, né, de que a tecnologia tem trazido questões éticas sérias, né? A gente está no antropoceno, como alguns dizem, né? Então, mesmo as mídias sociais, a tecnologia digital trouxe muitas questões, né? Mas em geral, né? Assim, mesmo antes da tecnologia digital, e a gente não pode assim aceitar como se tudo fosse às vezes normal, né? Como cristãos, a gente tem que realmente refletir se as tecnologias digitais ou não digitais, desde uma panela de pressão, né? Se isso tem realmente conduzido seres humanos ao florescimento humano, ao bem comum, né? E à glória de Deus. Entendi. Legal, Fernando. E você falou de tecnologias não digitais. No âmbito da teologia, você acha que vale a pena o esforço de encontrar tecnologias na Bíblia, nas Escrituras, para entender a tecnologia atual? Por exemplo, alguém pode perguntar, que tecnologia? Tipo, vamos pensar como construir a Torre de Babel, ou como foi os processos de Paulo construir uma tenda, de escrever uma carta. Você acha que vale o esforço, é de bom proveito refletir sobre essas construções tecnológicas não digitais na Bíblia para nossa aplicação na vida cristã hoje? Sim, eu acho que assim, sempre vale a pena, né? Desde que a gente entenda bem o método que a gente tem usado, né? Porque às vezes é só palpiteiro, né? Às vezes você só vai lá assim, quero falar de tecnologia, pega um versículo ou outro, fica só dando palpite vago, assim, né? É, tem trabalhos muito bons, sabe? E que às vezes não são muito divulgados. Então, por exemplo, um livro que eu gosto muito chama The Forging of Israel. É uma obra antiga até, de uma. Eu esqueci o nome dela, depois eu vou lembrar aí. Mas, por exemplo, ela faz toda uma reflexão sobre a tecnologia metalúrgica e como isso foi sendo assim crucial na forma de você do pensamento hebraico, né, e da formação da sociedade hebraica. Então, assim, essa questão da história das tecnologias e como isso vai moldando os povos e as formas de entender o mundo, isso é muito interessante, né? Tem um texto também que eu escrevi sobre como ler tecnologia na Bíblia, né? Assim, até meio que assim, só para dar exemplo, né? Às vezes a galera vai, a lei do Antigo Testamento falava que tinha que pôr parapeito nas casas, né? Então, olha só, né? Era muito bom que Deus se preocupa com a segurança das pessoas. E tal. Beleza, ok, né? Mas assim, quem vai dizer que não é pra gente se preocupar com a segurança das pessoas, né? Assim, é uma coisa assim meio superficial, querendo ir pra Bíblia, assim, meio que pra provar coisas que, óbvio, claro que a gente tem que garantir a segurança das pessoas. Não precisa ir na Bíblia pra, né? De qualquer forma, é bom, né? É bom a gente saber que o povo de Deus tinha leis, assim, pra garantir a segurança. Mas eu acho que compreender como a nossa forma de entender o mundo, né, a nossa cosmologia, a nossa cosmovisão, né, você tem temas muito mais profundos ali que vão permitir a gente se engajar com a cultura material, com a tecnologia hoje, né? Professor Bernardo, um artigo seu na revista Um dos Mundos, né, da Associação Brasileira de Questão da Ciência, artigo intitulado Inteligência Generativa e Inteligência Situada, você traz três abordagens, né, das ciências humanas em relação ao humanismo clássico, o pós-humanismo e o humanismo crítico. A abordagem do humanismo clássico tenta trazer a superioridade do ser humano em relação às máquinas, né? Em relação aos nossos aspectos, nossas características intrínsecas que só o ser humano pode ter, os sentimentos, a alma, as emoções, etc. O pós-humanismo já tenta trazer uma abordagem diferente, no qual o ser humano ele está no mesmo patamar das máquinas, né? E o humanismo crítico, no qual você se identifica mais, né? Que você concorda de melhor tom, assim, entre esses três, traz um aspecto que valoriza a situação, o contexto situacional do ser humano, né?
e o ser humano em um lugar que a máquina não pode estar. Você poderia dizer um pouco mais sobre isso? Sim. Sobre a, nosso papel como ser humano não pode ser substituído pelas máquinas? Sim, isso é interessante, né? Porque quando entra nesse assunto de inteligência artificial, né? Uma das áreas de discussão bastante filosófica e, né, bastante explorada hoje é isso, né? Será que as máquinas podem pensar igual seres humanos e chegam nesse nível e tal, né? E eu acho, nesse artigo eu estava comentando, né, sobre como às vezes a forma da gente dizer que a inteligência humana é, vamos dizer, superior ou diferente das máquinas, é tentar encontrar coisas que a gente tem e que a máquina não tem, né? E eu acho que vale a pena fazer isso, até um certo ponto, mas muitas das coisas que foram sendo utilizadas para definir o que é o ser humano, né, e aí eu chamo um pouco de humanismo clássico, ou talvez até de um humanismo mais ingênuo, vamos dizer assim, né, é você falar assim, então o ser humano, ele não, ele é essencialmente racional, né, então os animais são racionais, o ser humano é racional. O ser humano tem emoção, a máquina não tem emoção. O ser humano tem alma, seja o que seja alma, ele não tem alma. Então, assim, encontrar algumas palavrinhas-chave, né? Só que isso, apesar de ser interessante até um certo ponto, é, pensa por. Acaba que assim, você corre até um risco de diminuir a humanidade de pessoas que às vezes não demonstram esse comportamento tão claro, né? Então, sei lá, uma pessoa que tem alguma deficiência, alguma dificuldade mental, você fala assim, não, então não é um ser humano, né? Então, assim, muitas dessas distinções do que define o humano, elas podem ser muito, assim, elitistas e meio, assim, eh, tentando definir a priori uma coisa que, né, enfim, você fala, a pessoa nem ser humano é. Por exemplo, entra até na questão do aborto, né? A pessoa ainda não é um ser humano racional, ela não sente dor, não sei o quê, então não é um ser humano ainda, não é um ser vivo, então. Então, assim, fazer esse tipo de distinção acaba dificultando algumas questões éticas, né? Aí você tem um outro extremo, que eu falo ali, que é o pós-humanismo, né? Que fala assim, não, é tudo máquina, é tudo um tanto de átomos, né? Tentar reduzir, sim, ao máximo, um reducionismo, né? Seja um reducionismo físico, então, seja um átomo, ou seja um reducionismo cibernético, né? Que só uma máquina, é só um processo e tal. E meio que coloca tudo no mesmo status. Assim, isso não é uma coisa necessariamente, assim, estúpida, tá? Tem gente muito inteligente e que não acaba indo para um lado antiético, tá? Então, por exemplo, você tem Luciano Floridi, que é um filósofo, ele se define um filósofo da informação, né? E ele fala, tudo é informação. E o objetivo da ética é a gente preservar o máximo de informação possível. Os seres humanos são entidades de informação. Animais são entidades de informação. Então, tudo a gente preserva o máximo de informação. Mas ele está reduzindo a informação, né? Talvez seja um pouco caricatura do ponto dele. Porque é uma ética muito bem elaborada, sabe? Mas acaba indo para um lado, assim, mais pós-humanista. Agora, assim, sem querer dificultar muito a questão, o que eu falo é que a gente precisa de um humanismo, de definir o ser humano de acordo mais, vamos dizer, com um movimento intelectual que se chama realismo crítico. Por isso eu chamei de humanismo crítico, né? Você tem um realismo ingênuo, né, que fala, a realidade é isso, ponto, acabou. O ser humano é isso, ponto, acabou, né? E não, né? A gente não sabe direito o que é o ser humano. Porque o ser humano é um ser que responde a Deus. E ele é um ser que ele é colocado no jardim, ele é colocado num lugar e ele é chamado, ele é interpelado por Deus. E isso nos define como ser humano, né? É a nossa situacionalidade, é isso que eu falo, né? A gente responde a Deus, a gente responde ao mundo, e isso é o que nos faz humanos. A gente recebe uma vocação, né, de ir e ser imagem de Deus, e essa é a nossa distintividade humana. E por que eu falo isso? Porque a IA não apresenta muito claramente essa questão, né? Ela pode ser muito esperta, ela pode ser muito inteligente, seja lá o que seja a inteligência, né? Mas ela não é uma entidade, um ser situado, uma pessoa, né? Situada, respondendo a um chamado que tem uma história, que tem um propósito, que responde pelas suas ações, né? Então, assim, uma coisa que a gente discute muito aqui no Calvin por exemplo, um prompt de IA, né? Um texto, assim, ele não se responsabiliza por aquilo que ele está falando. Ele não é uma pessoa que está falando aquilo e standing by their words, né? O termo que a gente usa é tipo, como é que fala? Tô tentando traduzir aqui, standing for your words. É tipo, eu tô falando isso e eu me responsabilizo por isso que eu falo, sabe?
Um dos meus colegas aqui, Harry Plantinga, né, filho do Alvin Plantinga, Harry Plantinga é professor de computação aqui, ele tem explorado muito a questão do discipulado cristão, da formação espiritual cristã, e o papel desses large language models, né, dessas IAs, né, e da IA generativa, na questão da formação espiritual. E uma coisa que ele fala muito claramente é isso, você ter um discipulado com um pastor, com um irmão em Cristo, né, é muito diferente, porque na conversa que a gente tem, a gente se envolve de uma forma muito mais intensa, no sentido de que, assim, eu estou testemunhando algo, eu estou prometendo algo, eu tenho um aspecto muito mais relacional, de aliança, né, no relacionamento das pessoas, que não existe num texto, assim, num sistema de máquina que o objetivo é simplesmente maximizar uma função de pontuação a partir do texto que você dá na entrada lá, ou tenta te dar um output que, né, enfim, sabe-se lá que método ele dá aquilo. Mas, assim, não tem essa resposta, né? Então, ser humano é essencialmente estar situado dentro de uma história. A IA não tem história, né? Ela não é alguém que você conversa e fala, a gente começou o podcast, né, falando, Fernando, de onde que você é e tal, né? Isso faz uma diferença enorme, né? E ali eu falo até também da questão da obra artística, né? A IA pode fazer obras, assim, né, gerar imagens e gerar músicas que parecem, assim, maravilhosas. Mas um aspecto da obra artística é a alma do autor sendo derramada naquilo, é a história dele sendo derramada naquilo, né? É isso que a gente fala, assim, é a alma, né? Outro exemplo, né? Eu corrijo o trabalho de aluno. Eu acho que todo professor está enfrentando isso agora, né? Corrigir o trabalho do aluno, o aluno gerou com o chat GPT, né? Eu não vejo a pessoa lá. Eu não sei se é a impressão de vocês, né? Não sei se... Mas, assim, acaba sendo um texto meio fraco e meio ruim, né? E não sei se também depende do jeito como eu coloco a tarefa para eles fazerem, mas às vezes eu corrijo e falo assim, olha, beleza, você preencheu aqui o requisito, né? Você fez a tarefa, assim, né? Você usou a máquina para atingir o objetivo aí, mas eu não estou vendo ninguém por trás disso aí, eu não estou vendo você por trás disso aí, eu não estou vendo uma pessoa que responde ao mundo se responsabilizando por aquilo que ela fala, né? Enfim, sobrevoei um monte de coisa aqui. Deixar vocês perguntarem e interagirem também. Não, excelente. Excelente essa abertura, né, da Calvin com a sociedade, né? Inclusive, você trata muito de uma disciplina, eu não sei se eu posso dizer que é uma disciplina, ciência, tecnologia e sociedade. É uma área de pesquisa, talvez. E eu fiquei impressionado, assim, com o seu diálogo com as ciências humanas. É, não é muito comum, não é muito comum aqui no Brasil a gente encontrar um cientista, um acadêmico da área de exatas dialogando tanto com filosofia, com sociologia e até com teologia, né? Eu vi que você lê bastante, assim, inclusive filosofia clássica, filosofia contemporânea, enfim. Essa interação, ela é assim, parece que é um pressuposto básico para um doutor, mas não é tão comum. Os cientistas das ciências exatas tentam resolver seus paradigmas, seus paradoxos, seus problemas nos cálculos mesmo, na própria ciência exata. Então, acho isso interessante. E quando tem na graduação uma disciplina como essa, né, mestrado, é só para cumprir alguns créditos, assim, na beca, só de fachada. Isso é toda uma tradição educacional, né? Que o modelo, por exemplo, de ensino de exatas no Brasil, ele é muito. Enfim, eu não lembro toda a história, mas ele é francês, né? Então, as ideias das escolas politécnicas francesas e tal. E tem até uma influência aí meio positivista, né? Então, assim, você precisa ser o cara, assim, nervos de aço, frio, né? Então, calculista frio, né? Então, você precisa só fazer conta e tal, e essa formação precisa. O que eu gostei muito de ver aqui no Calvin é essa abordagem que eles chamam de artes liberais, né? E que, assim, querendo ou não, é o que tá todo mundo procurando agora, né? Porque agora que a IA tá aí, e todo mundo tá sem saber o que fazer diante da IA, né? A gente, assim, a gente meio que faz o nosso marketing aqui, né? Falando, ó, a gente vai formar a pessoa para não ser simplesmente um técnico, né? Porque programação hoje, né? Então, vibe coding, né? Não vou falar que é uma programação muito boa, né? Mas a galera tá programando aí com IA, né? É muito bom. Até eu faço isso, né? Qual programador não tá fazendo isso? E aí, assim, a gente tem que repensar a nossa educação tecnológica hoje, né?
Bom, então, a IA está avançando em várias áreas, mas a gente vai aplicar a IA para educar nossos filhos, para fazer um sermão sem refletir no que a IA, né, produziu. Então, isso entra na questão ética. Bom, meu colega de podcast, Matheus, insiste em aparecer, e apareceu novamente, caiu, apareceu novamente. Matheus, por favor, fique à vontade aí, pode participar pela primeira vez da nossa conversa. Olha, essa é a tecnologia dos seus deslizes, né? Porque agora deu uma oscilada aqui na internet e, e deu esse bug aqui, mas agora a tecnologia está a nosso favor. Vamos lá, então. Eu vi bastante coisa que aqui a gente está lidando com tecnologia até mesmo aqui nesse momento, né? Então a gente tem muitos usos que estão no nosso dia a dia. Até de uma coisa mais simples, como a gente tem de tecnologia, por exemplo, da panela de pressão, até a internet para a gente estar fazendo uma videochamada de um continente, assim, uma diferença de fuso, uma diferença de país, a gente está distante geograficamente, então a gente tem os seus benefícios e muito se faz no dia a dia com o uso da tecnologia. Acho que não tem mais ninguém que não use a tecnologia em alguma coisa do seu dia. Mas enquanto a IA, como ela tem surgido, o que ela tem transformado no nosso dia a dia, a ponto da gente utilizá-la ou não, no sentido de que, olha, se o mundo está sendo tão desenvolvido, a tecnologia está se desenvolvendo de uma maneira que alcance a IA no nosso dia a dia, como compreender isso nas coisas mais simples e como que vai ser colocado no dia a dia mais comum das pessoas, como a gente tem o uso da tecnologia no nosso dia a dia comum, onde que a IA se encaixa nisso e se ela se encaixa nesse dia a dia comum. Sim. É uma coisa que a gente sempre fala na tecnologia, né? Deixa eu ver. É, uma tecnologia ela nunca se populariza se a gente não tivesse já preparado para ela, né? Então, assim, o mundo já estava preparado para IA desde sempre. E por que que eu falo isso? O que é um sistema de IA hoje, né? Assim, na verdade, o próprio termo é meio vago. Ninguém ainda sabe direito o que é IA. Ela começou com sistemas especialistas lá na década de 60, 70, né? Passou pelo machine learning, ainda é o machine learning hoje, né? Mas hoje, mais especificamente, o que está preocupando assim, mais as pessoas hoje são os modelos linguísticos, né? Os large language models, né? Mas tem muita coisa além disso, né? Mas assim, em geral, por que que isso tem ajudado tanta gente? Porque um sistema de IA, vamos dizer assim, imagina que você dá uma tarefa para alguém, né? Fala, ó, você tem que tirar uma nota 10 na prova, né? Nessa prova aqui. Aí a pessoa vai lá e ela vai por tentativa e erro, testando todas as opções, né? Por reforço, tentativa e erro, ela vai, até ela conseguir tirar a pontuação máxima na prova, né? Os sistemas de programação, de machine learning, o reinforcement learning, né? Aprendizagem por reforço, ele treina um modelo que ele vai te dar a pontuação máxima a partir lá do que você exige dele, né? Então, esse é o sistema, né? E aí funciona, né? Porque ele simula vários casos, ele vai explorando, né, os algoritmos de busca, né? Você vai explorando o espaço até você conseguir a solução ótima. Então você otimiza os jogos, né? O joguinho que você dá para IA, ela otimiza aqui. Por que eu tô falando toda essa coisa teórica assim? E rápida é difícil, né? Sem uma aula assim teórica é difícil explicar. Mas por que eu tô falando isso? Porque a vida virou um jogo desse tipo, tá? A sociedade, as burocracias sociais, a gente está sendo tratado igual máquina, igual IA já faz muito tempo, tá? No sentido de que o que mais importa é você tirar as notas máximas, que o que mais importa é você otimizar a sua vida ao máximo, né? Então o Elu fala lá da técnica, né? Para quem tá ligado. Você otimizar tudo ao máximo e pontuar ao máximo nos joguinhos da vida, né? Tudo na vida virou um jogo de pontuação, né? E a IA faz isso maravilhosamente. Você dá a especificação lá para ela vai lá e faz exatamente o que você queria, né? Só que será que a vida é só isso? Né? Então, essa é uma conversa que eu tenho muito com os colegas aqui, né? Quais aspectos da nossa vida não se reduzem a você simplesmente otimizar uma tarefa, né? Otimizar a solução para uma tarefa, né? Onde entra a questão, por exemplo, de ineficiências do dia a dia, né? Textos que não vão ser maravilhosos e lindos e todos perfeitos, sem nenhum erro gramatical, mas que vão revelar você lá, né? Obras de arte que são feias, que são esquisitas, que você não sabe ainda, mas você está aprendendo, mas que fazem parte, que tem significado dentro da sua trajetória, né?
Então, assim, a gente tem que olhar para além, né? A frase que eu gosto muito do Wendell Berry, né? Ele fala: todos os dias, amigos, vamos procurar alguma coisa que não seja computável, né? E eu posso até expandir isso. Todos os dias vamos procurar uma coisa que não seja otimizável, alguma coisa que não possa ser reduzida a dados e reduzida a um algoritmo de aprendizagem por reforço, sabe? Que eu posso ir lá e otimizar aquilo e conseguir exatamente o que eu quero. Porque, assim, até tratando de uma forma mais geral, né? Não só a IA, como a tecnologia como um todo hoje, o paradigma tecnológico moderno, isso quem fala é Albert Borgman, né? Um dos meus filósofos da tecnologia favoritos, preferidos, se não, né? Ele fala que o paradigma tecnológico moderno, ele é o paradigma do gênio da lâmpada, tá? É aquela coisa assim, eu quero, eu tenho. Na hora, já vapt-vupt, né? Sim, eu vou lá, quero isso, me dê. Então, por isso, é tudo apelo da IA, né? Ah, eu não sei tal coisa, não tô lembrando. Beleza, vai lá e usa, né? Sem saber tudo que aquilo envolve, né? Então me esconde, né? É o dispositivo, todo o maquinário que está por trás, que está consumindo água, que está lá causando vários problemas ambientais também, né? Para não citar isso, né? Mas assim, para o usuário, para o end user, né? Para a pessoa, maravilhoso. Eu tenho, eu quero, né? Agora, uma coisa que eu sempre falo, eu estava falando para minha filha hoje de manhã, né? Minha filha está querendo um coelhinho de estimação. A gente já tem um coelhinho, ela quer outro, né? Deixa eu dar outro exemplo aqui. Eu estava comentando com a minha filha, né? E a gente falou, não, vamos orar, né? Vamos ver se dá para ser mais um coelhinho e tal. Ela gosta também de bichinho e tal. E ela falou, mas eu não sei se Deus vai me dar, né? Aí eu lembrei e falei, olha, tem um escritor, que eu falo, não sei quem já leu aquele livro, esse livro, O Grande Abismo, né? E eu tava explicando pra ela que tem uma história que eu gosto muito, de um autor que escreveu Narnia, que ela conhece Narnia, eu tava falando pra ela, né? Que ele fala do inferno, você lembra que o inferno tem inferno e tal? Inferno é um lugar que as pessoas vão e tudo que elas pedem, elas têm. Né? E eu acho maravilhosa essa imagem do Luiz, né? O que é o inferno? É o lugar onde tudo que você pedir, você vai ter. Né? Isso é extremamente assim desumanizador, isso é um problema enorme para você, porque sua vida vai ser realmente um inferno. No dia em que tudo que você quiser, você vai ter, né? E o chat de IA, né, o chat GPT, ele tem esse valor dentro dele, né? Peça o que você quiser e eu te dou, né? Peça para mim e eu te ofereço, né? Sabe-se lá como, sabe-se lá o que tá acontecendo, mas assim, eu não tô falando que não é para usar IA, tá, gente? Mas entenda o ideal que está por trás, o ideal tecnológico, né? E entenda que a plenitude da vida humana, né? O florescimento humano não está no paradigma de que você vai ter uma ferramenta de que tudo que você quiser você vai conseguir. Pense em aspectos da sua vida, de coisas que você precisa sem você querer, né? É um desejo que ultrapassa o seu próprio desejo, né? Eu gosto muito de alguns autores, por exemplo, Gregório Diniz, acho que alguns pais da igreja falavam disso, né? Que é um desejo por Deus que ultrapassa um desejo assim limitado, é um desejo ilimitado por algo que eu nem sei direito o que que é, mas que eu preciso, né? Assim, é ir além do desejo num desejo muito mais santificado, né? Que espera em Deus, que tem paciência, né? E esses eu acho que são aspectos da vida cristã e que como cristãos nós temos que colocar à frente, sabe? Para colocar uma perspectiva além do que está sendo a grande idolatria hoje, que é a IA. Sim, muito do que você tratou aqui, e eu vou entrar no ponto do impacto ambiental também, quero fazer uma pergunta bem específica sobre isso, mas eu vi que muito do que você comentou aqui também está lá naquele seu artigo que você publicou no seu Substack, com os 3 paradigmas da IA, 3 imaginários morais. E ali você começa a desenvolver também o uso da IA através do que a gente já comentou aqui um pouco, em tanto, né, de automação, predição de dados, IA generativa, que talvez aí as pessoas não usem mais o terceiro paradigma, né, como se fosse essa bênção que está trazendo otimização. Mas será mesmo que é uma bênção? Há uma virtude ali para a gente pensar se realmente o que a gente está fazendo é para algo bom ou a gente está com aquele imaginário produtivista do nosso tempo, que a gente tem que performar, otimizar tudo que a gente conseguir para ter um resultado muito maior. E como que isso para o cristão vai se refletir no uso mais sadio dessa tecnologia? Ou você se abstém, ou você usa com uma forma moderada? Como que a gente pode compreender do ponto de vista ético aí? E aí também, muito do que você até comentou aqui agora sobre as virtudes também está lá naquele seu artigo, mas também um pouquinho mais sobre isso, né? Esse uso ético no sentido de, olha, nós cristãos estamos aqui diante da tecnologia, e o que que nós faremos do ponto de vista cristão sobre ela? Sim, sim. Eu acho que assim,
para não parecer também que eu sou extremamente pessimista, né? Apesar de que eu acho assim, eu quero estar preocupado mais com o ser humano, as questões humanísticas, que acaba vai sendo um pouco mais pessimista, né? A gente precisa. Ó, um dos meus autores preferidos é Jacques Ellul. O pessoal chama ele de pessimista. Não queria tão pessimista, não. Talvez seja mais realista, né? Esse debate, dá para debater. Mas o que eu quero dizer? Eu tô na área de computação, né? Se eu quisesse ser extremamente pessimista nela, eu largava tudo e ia lá, Wendell Berry Czar, né? Não sei se vocês sabem, o Wendell Berry é um autor que largou tudo e foi pro meio do campo, né? E eu, assim, sinceramente, eu não reprovo isso, eu não faço. Eu acho que é um chamado de cada um, tá? Porque uma coisa que a gente fala, né? A tecnologia é boa ou má? É boa e má, né? A gente já sempre falou, ela é ambígua, né? Os modelos linguísticos, e eu tenho colegas que trabalham com isso aqui, né? Com esses modelos de linguagem e tal, eles fazem coisas surpreendentes e coisas que às vezes a gente nem esperava, né? O fato da gente ter agora esses large language models é surpreendente. Ninguém está esperando o poder desses modelos, né? Talvez tenha coisas interessantes assim feitas aí, né? Mas assim, ela sempre vem com coisas ruins junto, né? E esse é um preço que às vezes nem todos podem pagar, sabe? Eu admiro pessoas que recusam 100%, né? Não só uma IA hoje, né? Como qualquer coisa, um celular. Tem amigos que, eu tenho um amigo, né, no Brasil, que ele não tem um smartphone, né? E ele fala assim, faz parte da vida dele mostrar que é possível viver sem, né? Por que acontece? Por que eu tô entrando nesse ponto? E todos esses sistemas, eles vão sendo colocados pra gente como se eles fossem indispensáveis, né? E de fato, talvez eles vão ficar, tá? Eu não tenho boas perspectivas nisso, não. Você quer ser programador, você vai ter que usar. Querendo ou não, né? A corrida vai entrar aí e vai ter que usar. E eu acho assim, você ficar assim, simplesmente numa ética individual, assim, eu uso ou eu não uso, eu acho que não. É aquela coisa assim, vou boicotar uma empresa, né? Boicote se a empresa funciona, mas assim, você tem que ter um movimento político mais amplo, mais top-down, em vez de só bottom-up, né? Regulações, enfim, vários movimentos assim mais coletivos e mais amplos para lidar com os problemas dessa IA. Porque forçar o indivíduo a recusar isso individualmente por princípios, às vezes é muito, né? Você vai pedir para alguém, não tenha WhatsApp hoje, não tenha, sei lá, qualquer coisa, né? É um preço muito alto que a gente está colocando para as pessoas não usarem, né? E eu acho que essa é parte também das estratégias das big techs hoje ficarem ricas, porque eles fazem o negócio para ficar realmente indispensável, para virar o oxigênio que todo mundo começa a viver, né? Agora, claro, se a gente vivesse numa sociedade onde a pressão por produtividade não fosse tão grande, né? Que as pessoas tivessem mais, vamos dizer até um tempo livre, né, para explorar as coisas, talvez essas automações não fossem tão atrativas, né? E esse é o nosso tempo, né? Tem as suas características que nos envolvem, nos influenciam e a gente responde a elas. Leandro, toca aí que depois eu vou fazer uma pergunta um tanto quanto polêmica aí, envolvendo justamente esse impacto ambiental do uso da IA. Legal. Tá rapidão, né? Eu falo assim, eu falo aqui, às vezes dá vontade. Eu acho que todo mundo na área tecnológica já sonhou alguma vez em, né? Jogou Stardew Valley, né? Fazer igual o personagem lá, né? Largar tudo então, acho que é um fenômeno universal no pessoal na tecnologia, que cansa, né? Mas eu falo assim, eu acho que até faz parte do nosso sofrimento, sabe? De tomar cruz, né? E assim, você fala assim, mas você vai ser cúmplice nesses sistemas tecnológicos que causam coisas ruins e tal. De uma forma, talvez, mas eu acho assim, alguém precisa ir nesses meios e fazer um trabalho, sabe? Alguém precisa ser um empregado do Google para ir lá alcançar o pessoal do Google. Alguém precisa ir para Nínive, sabe? E eu sempre falo que a minha vocação em computação, ela é quase como se fosse um chamado para Nínive, porque desde o começo eu sempre quis fazer pesquisa com coisas mais materiais, né? Então, assim, eu fiz engenharia de computação, então eu queria mexer com hardware, né? Porque eu achava mais material, mais, né, física e tal. Sempre Deus mandou uma baleia e ele falou, não, você vai pro software. Você vai para esse software. Continua sendo ruim, né? Eu sinto falta do mundo material. Fico no tela o dia inteiro, né?
mas talvez seja o chamado para as cristãos hoje, talvez seja o chamado para a igreja hoje, que é sofrer junto com esse mundo que está sofrendo, cheio de problemas tecnológicos sérios, né? A gente não vai achar solução para tudo também, né? Então a gente tem que sofrer junto e clamar misericórdia. Sim, achei fantástico essa sua expressão, chamado para mim e de acordo aí no contexto da tecnologia. Muito legal. Legal. O Fernando, você falou do Jacques Deleuze, né? Que é um historiador, né? Vocês e tal. E como tinha já trazido aqui, você faz bastante diálogo, né? Em vários tipos de ciência e tal. E você falou do Lewis. Aí eu queria, sim, por curiosidade, até para trazer assim uma roupagem diferente aqui para a conversa, se você aprecia distopias, né? Se você acha que faz sentido, você vê algo que foi visionário que tem acontecido hoje, né? Acho que a mais famosa, né? A mais clichê é 1984. Mas tem também simulacros de simulação, né? Que inspirou o filme Matrix. É, e sobre o Rios, não sei se você já chegou a ler a trilogia cósmica. Preferido, minha trilogia preferida de romance, assim, de literatura. Pois é. O Matheus, você conhece alguém, assim, que ciências exatas que lê tanto, assim, cara, e X? Sim, traz alguns aspectos de tecnologia. Assim, é ficção, é uma ficção, você tem que ter uma leitura bem aguçada para você perceber, mas aí ele traz, né? Na trilogia cósmica, algo. Então, eu queria que você trouxesse, assim, algumas literaturas fora da teologia, fora das ciências exatas, que você aprecia, que você acha que vale a pena refletir até para prevenir, né, esse mundo totalmente dependente da IA antes de remediar, né, antes de já estar tudo automatizado, tudo muito infiltrado nas nossas vidas ao ponto de a gente não refletir, a gente também se tornar quase um homem-máquina. Sim, sim. Você falou da trilogia cósmica. Meu blog pessoal, que eu estou escrevendo agora, chama That Digital Strength, né? Que é uma brincadeira com o título do terceiro livro do Lewis, né? Que é That Hideous Strength, que foi traduzido como uma força medonha, né? Mas o título do meu blog é That Digital Strength, é uma força digital, né? Porque é uma força séria, né? Que tem, assim, tendências, assim, bem desumanizadoras hoje, né? E eu falo assim, antes de ficar lendo e falando sobre IA, o meu maior interesse na área de tecnologia era a questão da virtualidade, tá? Da realidade virtual, tal. E você citou aí também o Baudrillard, né? O simulado de simulação e tal. Eu acho que tem um elemento aí. E assim, é uma coisa que às vezes vem em volta, né? Essa conversa aí de metaverso, né? Vai todo mundo ficar Second Life e tal. Eu nunca acho que também vai muito para frente essas coisas, né? Quando eu vi essa conversa de metaverso, eu já sempre falava, isso aí é só marketing, não vai muito para frente. Tanto é que o problema da IA hoje, ele tem um aspecto muito ligado à realidade virtual, tá? Porque a gente está o tempo inteiro interagindo com agentes simulados, com simulacros de pessoas, né? Um chat ali, ele é um simulacro de pessoas. As pessoas já estão vivendo numa virtualidade em texto, né? Não assim em alta definição, mas esses métodos de simulação, eles têm gerado, assim, meio que afastado pessoas, vamos dizer assim, da realidade, né? Então, isso já é uma questão de realidade virtual. Mas você perguntou, assim, de autores, né? Eu já citei vários, né? Jacques Ellul é o meu teólogo preferido, né? Francês, calvinista. Calvinista diferente de muito que a gente conhece, assim, como calvinista americano, né? O calvinismo europeu tem algumas coisas interessantes, que eu me identifico até mais. Mas, enfim, Albert Borgman, que é um grande filósofo da tecnologia, né? Católico, faleceu acho que faz uns 2, 3 anos, né? Então ele tem obras importantíssimas aí, tecnologia e o caráter da vida contemporânea. A obra filosófica, tá? Tudo isso é mais assim, filosófico. Elu era sociólogo, filósofo, né? Em níveis mais populares, a gente precisa traduzir coisa para o Brasil, precisa trazer, sabe? Tem muita coisa boa aqui sobre teologia da tecnologia, né? Com relação à IA, um autor muito interessante que é da área de ciência, tecnologia e sociedade, e não é cristão, né? Mas me influenciou muito, é o Harry Collins, né?
Ele é muito discutido na área de ciência, tecnologia e sociedade, e ele tem obras sobre inteligência artificial, né? É, assim, todas essas obras elas estão ficando um pouco desatualizadas, sabe? Porque os paradigmas novos de IA, eles, às vezes, têm trazido algumas coisas que esses autores não lidaram, né? Então, assim, classicamente, quem criticou a IA, né, o primeiro autor, assim, escreveu uma crítica séria à IA, que talvez vale a pena alguns de vocês lerem, né, é o Hubert Dreyfus, né, da década de 60, 70. Escreveu um livro chamado What Computers Can't Do, né, o que computadores não podem fazer, né. Acho que era isso. Mas, enfim, depois, assim, passou o tempo, veio o Machine Learning. Então, ele escreveu isso na época que nem Machine Learning existia direito, né. Tanto é que depois veio novas técnicas de IA, ele atualizou o livro dele, ele falou What Computers Still Can't Do, né? Mas aí o Harry Collins, acho que tem uma crítica mais interessante ao Machine Learning, né? Ele falou assim, o que ainda está aberto ali, né? E hoje a gente tem orado para sair alguém aí, né? Para fazer uma crítica interessante. E o que eu acho interessante é que o caminho que eu ofereço para as pessoas e que eu falo assim, tá aí uma faca e o queijo aí na frente do pessoal, é filosofia da linguagem, tá? Charles Taylor tem 2 livros recentes aí sobre filosofia da linguagem, então eu acho que quem está querendo pensar sobre isso tinha que estar lendo, né? Mas é filosofia e tal. Não, vamos lá. Manda e-mail para mim, a gente vai, né? A gente enfrenta. Mas a gente precisa muito pensar sobre o que é linguagem humana numa época em que os modelos de linguagem têm alguns pressupostos ali que não é exatamente tudo que a linguagem é, tá? Eles são reducionistas da linguagem humana. E tem alguns elementos da linguagem humana, e principalmente na poesia. Então, o livro mais recente do Charles Taylor, agora, tô amando, tô no meio desse livro agora, né? Chama Cosmic Connections, Conexões Cósmicas, a poesia na era do desencantamento, né? Em que ele vai ali recuperar os teóricos do romantismo, né? A filosofia lá alemã, da época do romantismo, e vai trazer a questão da poesia. E várias pessoas hoje já têm conversado, né? O que é a poesia? Por que a poesia não é mais importante hoje? Por que a gente só fica ligando para modelo de linguagem, vamos gerar texto? E às vezes até gera poesia, mas assim, não tem muita graça, né? Qual é o rumo da poesia e da arte hoje, nessa época de grandes modelos de linguagem, né? Então, é um caminho que eu tenho achado interessante. Assim, eu dei muitas sugestões bem teóricas e bem pesadas, mas eu acho que falta também obra fácil, assim, né, de acompanhar. Acho que precisa sair mais, assim. No nosso público agradece, Fernando. A gente já falou um pouco sobre Charles Taylor nos episódios atrás. Ele já é bem conhecido, assim, para quem já é ligado à teologia e tal. Foram ótimas referências. Assim, só para dar os nomes. Não pode falar. Só os nomes, né? Porque o primeiro chama The Language Animal, né? Para quem estuda processamento de linguagem natural na área da computação hoje, e depois pega esse livro do Taylor e vai lá na toda a filosofia do que é a linguagem e modelos reducionistas de linguagem, vai assim, isso vai rolar, tá? Porque processamento de linguagem natural na computação hoje é um reducionismo da linguagem. Funciona para muita coisa, mas é muito limitado. E esse livro mostra por que é. E aí tem o segundo livro, que é o Cosmic Connection. Mas enfim, pode falar. Você comentando agora sobre essa questão do que está por trás, eu lembrei do Polanyi, que também fala sobre o conhecimento tácito, que é muito mais do que a gente consegue, o que está por trás do que a gente não consegue dizer. E, embora eu esteja ali na área da engenharia, um pouco mais da tecnologia também, os autores que eu conheço, Skoman, Jacques Ellul, Polanyi, eles tratam desse conhecimento também, mas todas as obras que você trouxe aqui é muito importante para a gente estar conhecendo também. E você comentando exatamente agora, eu achei eu acabei lembrando, né, do Polanyi, que fala também um pouquinho a respeito disso, né, do conhecimento que a gente não consegue expressar, mas que está embutido, eu não sei se esse é o termo mais adequado, mas está de uma maneira implícita, carregado dentro daquilo que a gente se comunica. E a IA, querendo ou não, ela não vai ter esse conhecimento que vai estar por trás de tudo isso, como você falou. Você lê aquele texto corrigindo ali, você não vê a pessoa, você vê aquele conjunto ali de caracteres que falam um texto, mas você não consegue ver por trás dele, não tem toda aquela história. O dado ali não carrega história. Então, tem todas essas questões aí também. Foi o que eu... Só fazendo um comentário também, se você quiser contribuir de uma melhor forma, para que fique à vontade, porque
Você comentando agora, eu acabei lembrando disso. Eu fui até procurar para ver o termo certinho, conhecimento tácito ali do Polanyi. Perfeito. Não, a primeira crítica do Hubert Dreyfus, né? O Hubert Dreyfus é um fenomenologista. Então, assim, tem muitas. Eu até nem. Não sou um expert nessa área, assim, pra ver, mas tem muita ligação, sabe? Porque a crítica do Dreyfus, no primeiro livro dele, criticando a IA, é bem essa direção do Tácito, sabe? De coisas que você não consegue representar. Então, assim, tem elementos do nosso conhecimento, tem elementos da inteligência que eles não são representáveis, né? Eles dependem, por exemplo, do corpo. Então, aí o Dreyfus ele puxa lá no Merleau-Ponty, filosofia do corpo, coisa assim. Então, tem elementos corporais da nossa corporeidade que não dá para resolver. E, assim, uma coisa que eu já pensava desde o começo, né? Um chat GPT não tem corpo, né? Como que isso afeta a forma de pensar? Né? E depois o Harry Collins vai trabalhando isso, Polanyi também trata um pouco disso, né? Então tem essa tradição mesmo, tem essa linha de pensamento que é muito, muito assim, frutífera, né? Pra gente trabalhar isso. Perfeito, perfeito. E todas essas recomendações são muito boas para a gente estar desenvolvendo e compreendendo um pouco mais. E a questão que eu queria entrar agora, para a gente estar trazendo também um ponto de vista ético, mas eu sei que a gente está tratando disso também, todas essas questões que permeiam, né, toda a tecnologia aqui, é justamente a respeito do impacto ambiental do uso de uma inteligência artificial. E já vi alguns debates, até mesmo um artigo recente falando a respeito disso, recente dos últimos 5 anos, aquele recente de nível acadêmico lá, mas que está aqui. O uso da IA realmente consome mutável? O que a gente tem a respeito disso? Você pode tratar dessa questão também? Assim, eu corro o risco de ser meio um palpiteiro nisso, tá? Mas, assim, falando como alguém da computação, né? Todos esses data centers, né? Data centers, eles já sempre consumiram muita água. Antes de galera ficar usando aí esses sistemas de IA, né? Então, assim, uma pesquisa no Google já usa um data center, né? Então, assim, vários serviços de nuvem que a gente usa já sempre foram dúbios em questão de questões de sustentabilidade ambiental e tal, né? A questão é que tá ampliando agora, né? Então, assim, a coisa tá aumentando pra caramba, né? E por causa de dinheiro, né? Então, eu creio que sim, vai causar um impacto grande. Já está causando, já existia antes. Eu acho que assim, o que às vezes o pessoal não percebe é que a gente está reconhecendo agora o impacto. Não é a IA que está. Já tinha um impacto antes, tá? Mas agora, assim, a galera está apostando tudo, né? E também tem esse aspecto econômico, né? Virou uma bolha, a questão financeira também tem tudo isso. A galera está apostando muito nisso, está crescendo pra caramba. E um dos autores aí, para citar autor, né? Que me inspiram muito também é Hartmut Rosa, né? Rosa, ele é alemão, né? Sociólogo alemão. Ele vai falar sobre aceleração social, né? E é isso, né? Assim, a gente precisa acelerar mais e mais e mais, e o modelo precisa ser sempre maior. Nunca tem limite, né? A gente precisa do modelo melhor, e melhor, 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 e aposta mais, até a coisa romper, né? E assim, eu não sou um estudioso da área de sustentabilidade, né? Mas lendo Rosa, para mim é muito claro de que todas as grandes crises que a gente passa hoje na humanidade são por causa de uma aceleração sem fim, né? A crise ambiental é o planeta falando chega, não dá mais para aumentar, não dá mais para acelerar, não dá mais para crescer, né? Crises psicológicas é a cabeça falando, não, chega, não dá, é muita informação, é muita coisa, né? E crises institucionais também, crises políticas, né? É muita mudança social e tal, a gente não consegue acompanhar, né? Pessoas mudam para lá e para cá, ideias transitam tudo muito rápido. Então, assim, a gente está em época de limites, né? E nisso, assim, né? Aguenta quem pode, né? E aí entra a questão da injustiça social, né? Porque aguenta quem pode. A gente joga o preço muitas vezes para quem não pode, né? Então tem coisas sérias aí. Que maravilha, Fernando. Mudando um pouco agora o rumo da nossa conversa, eu sou primeiro, né, eu sou bem favorável, né, a essa leitura crítica da IA. Eu sou bem favorável a gente refletir sobre tudo que está acontecendo, refletir antes de consumir, refletir depois de consumir também, depois do produto final, né, da IA ser produzido, a gente utilizar com consciência. Mas na sua
carreira acadêmica aí, na sua atuação como professor, eu gostaria de perguntar em outro aspecto agora. É, tecnologias, né, favoráveis ao ser humano, assim, a IA que não é prejudicial à nossa vida prática. Por exemplo, a IA que ajuda a gente a colocar a louça lá na máquina e lavar a louça para a gente com melhor agilidade, melhor forma. A IA que ajuda o carro a fazer baliza, para quem não consegue fazer baliza direito. Enfim, esse aspecto talvez mais positivo da IA. Você estuda, você se debruça isso também, você vê alguma esperança, assim, de forma terrena mesmo, assim, como algo do nosso cotidiano que pode ser útil e não vai tentar, assim, confundir o nosso ser ontológico, assim, a nossa capacidade de agir como ser humano. Sim. Assim, por exemplo, eu tenho colegas aqui, né, Ken Arnold, professor Ken Arnold, né, toda a pesquisa dele, por exemplo, como fazer um bom uso de uma IA, de um agente de IA, para ajudar você a escrever melhor. Não escrever para você, mas ajudar você a escrever melhor, né? E a gente conversa muito sobre isso. Até que ponto isso ajuda ou não? Até que ponto, às vezes, uma coisa que já está falha desde o começo, sabe? Mas eu acho que talvez ainda ajuda, sabe? Eu acho que a IA já me ajudou a muita coisa. Às vezes você está escrevendo um texto e fala assim, nossa, ah, que termo exatamente eu posso usar aqui? É quase como se fosse consultar um dicionário, né? E eu já usei, ela falou assim, ajuda a achar um termo aqui para isso que eu estou querendo expressar. Ela põe várias opções e tal. Então já teve alguns usos interessantes. Mas assim, sem querer falar que também não existem problemas assim maiores, né? Mas eu falo, tem hora a gente tem que tratar como se fosse um álcool, né? Tudo bem, tem cristão que é totalmente abstêmio, né? Mas eu que não sou abstêmio, eu posso falar assim, não exagere, tá? Beba com moderação. Então, assim, usar com moderação é uma questão. Às vezes não é fácil, tá? Porque uma vez eu falei isso pra um colega meu, não fala, trata como álcool, use com moderação. Então, mas você não fala isso para cocaína, né? Então, e às vezes dá para desconfiar, às vezes muita rede social, às vezes pode ser uma cocaína, então às vezes melhor você ficar longe. Mas por outro lado, às vezes, a gente acaba sendo obrigado, né? Às vezes tem que usar, né? WhatsApp e coisas assim. Então, paciência. E faça coisas que ajudem a eliminar todas essas toxinas, né? A gente vive num ambiente muito tóxico, assim, vamos dizer, até para nossa saúde mental, né? Fazer um exercício físico, né? Fazer coisas ajuda a gente a lidar com isso. O ideal seria a gente nem precisar, né? Assim, não exercício físico, mas assim, sei lá, né? Assim, o ideal seria a forma do dia a dia, às vezes, já atender as nossas questões, né? A gente acaba tendo que fazer uma coisa a mais, assim, para lidar com os estragos que o mundo tecnológico faz na gente, né? Mas paciência, né? Então, assim, use com moderação e faça outras coisas que ajudem você enfim, não se intoxicar demais com isso, né? Mas, com todas as considerações de lado, pode ajudar para muita coisa. Pode ajudar, inclusive, a combater IAs, criar IAs para combater IAs, né? IAs que previnem fake news, IAs que previnem, talvez, que você vai te informar sobre a previsão de tempo severo, um IA que vai prevenir o terrorismo, enfim. Eu até falo, assim, não sei se isso é um termo muito famoso, assim, muito, muito bonito de usar, mas a gente que é da computação, a gente tem até um pouco de. O pessoal chama de guerrilha. Sabe o que é guerrilha? É você usar a ferramenta para destruir a ferramenta. Tá? Então, assim, às vezes você está usando aquilo, mas você já tá usando aquilo, você já está combatendo aquilo. Não sei se entende o que eu quero dizer, mas assim, se engajar. Usando o sistema contra o sistema aí, ó. Usando o sistema contra o sistema, exatamente. Matheus, fica à vontade de perguntar. Sim, é muito interessante essa questão. E até na hora que eu acho que eu usei o termo abstêmio, eu lembrei exatamente do álcool para pensar sobre isso, né? Sobre pensar nesses usos e abusos, né? Porque, realmente, quando a gente tratou aí
de impacto ambiental ou outras questões que envolvem isso, a gente para e pensa, o que a gente está fazendo de bom com isso, por exemplo? Uma das questões aí que você trata do paradigma da IA é que ele foi usado muito para automação, né? Ao longo do desenvolvimento histórico, talvez ele já começou como sendo machine learning e foi crescendo, desenvolvendo justamente na área da automação. E até uma pesquisa no Google, consumo de água, questão de data science, a gente tem todas as questões envolvidas, mas a gente pensa também no que isso está gerando de produto. Por exemplo, você está fazendo uma automação ali que vai facilitar alguma questão onde pessoas não conseguem chegar. Estou tentando buscar algum exemplo assim, por exemplo, que é arriscado para o ser humano estar ali, a gente pode fazer alguma automação para levar ali um robô e conseguir talvez ali alcançar, por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente no alto de uma montanha e não vai chegar ali uma pessoa, mas pode chegar um robô e fazer alguma locomoção disso para um tratamento. Pensando em questões de saúde, previsão do tempo, a gente tem ali alguma IA que pode até ajudar pessoas idosas que não têm um uso mais facilitado, pode de tecnologia, pode estar auxiliando nessas maneiras. E aí a gente pensa depois no uso da IA para alguma coisa assim bem aleatória. E eu não estou querendo dizer que eu sou pessimista, mas eu sou pessimista com o uso da inteligência artificial. Também não acredito que há muito ali, sigo um pouquinho a Melu ali trazendo essas questões da tecnologia, dos abusos dela, e a gente vê a diferença. A gente tem uma automação, uma IA que pode trazer algum benefício, e a gente tem ali uma trend fazendo uma geração de imagem ali, que a gente tem uma mineração de dados ali também, né? Trazer também para essas questões e dados até pessoais sendo colocados ali em grandes, de forma facilitada, né, sendo entregue. Então, a gente pensa um pouco também nesse uso, o que ele está gerando, o que ele está trazendo. Toda a questão que está sendo usada e o que ele está trazendo disso de benefício. E aí entra nessas questões éticas do usos e abusos. E aí, depois de tudo isso que eu falei, um monte de coisas também, fazendo uma amarração de alguns pontos, mas eu queria te perguntar, Pasquini, como que a gente olha para tudo isso e a gente pensa e busca se sentir seguro em um mundo que cada vez mais usa essa inteligência artificial para as coisas que não são boas, tentativa de golpes ou geração de deepfake, fake news. A gente está em ano eleitoral. Imagina como que isso vai acontecer em ano eleitoral aqui, ah, com todas essas questões envolvendo, né? Então, a gente vê alguns abusos do uso da inteligência artificial em alguns pontos que você já trouxe aqui para gente, mas agora a questão de segurança, como a gente pode se sentir seguro diante desse mundo que usa cada vez mais a IA e nem sempre para alguma coisa boa. É uma boa pergunta. É, segura na mão de Deus e vai. Eu acho que, Sim, é, eu acho que assim, A gente está próximo de um Black Mirror. a igreja sempre passou por momentos. É o momento que Deus chama a gente, sabe? Eu sei que Deus não vai desamparar a igreja dele, né? Apesar das vezes ela até capitular, né, o espírito da época, né? E ter vários problemas, mas eu acho que Deus tem preservado a gente, né? Eu acho assim, a gente vai habitar num mundo de, né, um povo de impuros lábios, todos mergulhados em pecado. Se purificar disso totalmente a gente não vai. A gente vai sofrer junto, né? A gente vai ter que enfrentar isso junto. Mas eu acho que é aí que tá, sabe? O pessimismo cristão, ele é um pessimismo. Tem um livro que eu li uma vez, é um pessimismo com esperança. Hopeful pessimism. acho que o Ariano Suassuna a falar isso em algum momento. Eu não sou pessimista É, nem otimista, eu sou um realista esperançoso, alguma coisa assim. alguma coisa assim, sabe? Assim, falar assim, você, como alguém que estuda, o que você acha que vai acontecer no futuro, né? Olha, cara, assim, eu tô vivendo, assim, pra não entrar em nenhuma questão aí, né, que infelizmente não deveria ser polêmica, mas eu tô vivendo nos Estados Unidos nesse tempo, né, nesse tempo político, né? Eu não tenho motivo nenhum para ser otimista. A coisa tá piorando muito, tá? A Coisas que a América gente voltou a ser grande aí. A América voltou a ser grande. coisas que a humanidade achou que ia ter superado, voltou, né? Então, assim, até campo de concentração, enfim, né? Mas, então, assim, eu não tenho nenhum motivo para ter esperança. E aí, né? E é aquilo que eu falei, gerando, assim, desigualdades, né? Gerando, assim, problemas econômicos e, assim, injustiça mesmo, né? As big techs aí, toda essa política por trás das big techs, né? Vai dificultar crises assim ambientais, né? Toda a questão aí. Tem um livro que eu gosto muito,
eu li ano passado, chama Teaching at Twilight. É de um autor, Ahmed Afzal. Ele é cristão, ele é professor de uma universidade nos Estados Unidos, de artes liberais. Mas eu achei fantástico, assim, porque ele é um livro falando assim, olha, gente, a gente não tem boas perspectivas pela frente. Eu não sei direito o que vai acontecer, mas coisa boa não espero muito, não. Quem sabe, né? Quem sabe às vezes acontecer uma coisa boa. Mas o livro dele fala assim, a gente precisa preparar as pessoas para isso. A gente precisa dar um ensino. Fala, a educação cristã, às vezes, né, não está preparando pessoas para saber que as coisas podem ir de mal a pior, né? E as perspectivas ambientais, sociais, políticas, tecnológicas, muitas vezes não têm sido boas, né? Será que a gente tem tido força? Será que a gente tem tido, assim, vamos dizer, aquele ensinar a morrer, né? Tem um ensino para morrer individual, né? Uma tradição de ensino de estudo cristão, né? O memento mori, morrer com espiritualidade, né? Será que a gente está ensinando as sociedades a morrerem, né? Bem, né? Por dignidade. E enfrentar isso, sabe? E falar, vamos, Deus tem algum propósito nisso, né? Porque a gente tem esperança que não vai ser definitivo, né? E também, né, assim, talvez a gente ainda encontre bênçãos. Sabe um outro exemplo fantástico que eu acho que vai ser legal para terminar aqui? Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis é uma história que o mundo tá morrendo, né? Os elfos estão indo embora, né? Todas as coisas bonitas estão desaparecendo. E sempre tem essa vibe, assim, de tipo, o que teve já foi, sabe? As coisas estão acabando, né? E a escuridão tá avançando, né? Mas aí tem aquele trecho que o pessoal sempre cita, né? Que o pessoal tá lá em Lothlórien e eles conversam com o elfo, eu esqueci o nome do elfo, Lothlórien, né? Que ele fala, as sombras estão aumentando, mas a gente encontra algumas coisas bonitas, sabe? Ainda tem algumas Lothlóriens ali pra gente ter um descanso de vez em quando, sabe? Quem usou esse termo não fui eu, tá? Foi meu pastor uma vez no domingo. E ele falou, e talvez na igreja, não, assim, em alguns contextos, a gente ainda pode encontrar algumas Lothlóriens, sabe? Isso dá uma esperança, sabe? Então Deus ainda age. Excelente, excelente. Você citando alguns tre trechos bíblicos da teologia, a gente vê que muito do que Paulo falou da gente não se moldar aos padrões desse mundo também envolve aqui agora. É o que está sendo feito aqui agora. A gente tem que ser diferente e não vai conseguir ser diferente se a gente se comportar como todos os outros nesse mundo que está por vezes indo de mal a pior. Como que a gente vai se expor a gente disso? Tá, o mal, a manifestação completa da IA nas nossas vidas, a gente pode retardar, pelo menos, né? A gente pode prolongar essa vida mais humana, mais digna, com nossas autonomias, nossos princípios, nossos valores. Bom, Fernando, eu quero te agradecer pela presença aqui. Eu quero perguntar, Matheus, primeiramente, se tem mais alguma pergunta, mais alguma consideração a ser feita. E é isso. Aqui por último, Pasquim, agradecer mais uma vez. É sempre muito bom falar contigo e é sempre muito legal falar de um tema tão importante, caro, interessante como a tecnologia, a inteligência artificial. Eu estou um pouquinho na área da engenharia, né? Então, a gente estuda tecnologia, a gente vê o uso, a gente tenta facilitar as coisas com o uso da tecnologia, mas dialogando com a teologia, a gente pensa o quanto isso pode ser bom, o que isso está trazendo. E a gente falou um pouquinho sobre isso também, mas exatamente em algumas das últimas respostas, mas para você, o que o futuro da IA parece ser? E por último também, desse mundo, essas recomendações que estão aqui, né, para todos nós, para nós aprendermos com essas recomendações que você passou também, e para o público que está nos ouvindo também, esse conhecimento do desenvolvimento, dos usos benéficos, da crítica, da posição cristã diante de tudo isso que está sendo utilizado no nosso meio, como que você daria esses últimos conselhos, pensando no futuro da IA? E a nossa postura enquanto cristãos, né? Seria esses conselhos finais aí. Essa é a minha última pergunta, e com um grande agradecimento já. E foi muito legal esse papo, foi muito legal estar aqui contigo.
Não, eu que agradeço, é um prazer. Obrigado aí pelo convite. É um assunto que eu gosto de, né? Assim, é um podcast, mas também é uma conversa entre amigos aí, né? E é muito gostoso conversar sobre isso, principalmente com irmãos também na fé, né? E, enfim, é como eu falei, né? Não tem perspectivas boas aí com o futuro da IA. É, posso estar errado, né? Queira Deus que esteja errado. Mas o que está acontecendo? A galera está investindo em peso nisso aí, né? E parte assim do ethos do mundo tecnológico hoje é você investir todas as suas fichas no negócio. Virou uma aposta, virou uma casa de apostas. O mercado financeiro, tanto que ele tem distorcido o mundo tecnológico hoje. O papel do mercado financeiro no, em todo esse ideal de aceleração, né? Então, o Hartmut Rosa ele fala que a gente vive hoje numa estabilização dinâmica. O que é isso? O mundo só fica em pé se ele está avançando, se ele está aumentando, se ele está correndo cada vez mais rápido, né? Vai bater, tá? Então, assim, já teve a pandemia, já mostrou isso. E vai chegar a bolha vai estourar, né? Então, assim, eu acho que a coisa vai ser meio feia. Mas temos esperança. Por isso que a gente falou ali, né? Então, assim, pra galera ler, né? Assim, pensar como usar isso. Olha, coisa muito prática hoje é difícil achar. Acho que ainda vai sair muito livro. Coisa específica, assim, sobre IA, né? Sobre IA generativa, ChatGPT. Enfim, né? A galera tá até usando ChatGPT para gerar livros sobre como usar ChatGPT, né? Já, o problema já começa aí. Mas pense em coisas da sua vida que não se reduzem a isso, né? É o que eu falei lá do começo, né? Eu tenho um blog, por exemplo, né? E às vezes eu já falei lá, às vezes eu uso para dar uma melhorada, achar uma palavra, né? Melhor. Mas os melhores textos que eu já escrevi, para falar a verdade para vocês, foi o texto que eu simplesmente sentei e mandei ver, sem usar nenhuma IA. Veio assim do coração, sabe? E aí vai ter muita coisa esquisita lá. Vai ter erro de gramática, vai ter erro de concordância, vai ter coisa que não vai fazer sentido nenhum. São as coisas que ninguém vai entender, né? Mas vão me ver lá, né? E foi o que eu mais, assim, gostei de ter feito, né? Faça essas coisas, sabe? Faça as coisas por coração, né? Não por simplesmente ter que fazer, né? Uma vez eu vi um cara escrevendo um review de um jogo, né? Um jogo de videogame, fez um review de jogo gerado no ChatGPT, né? Um monte de coisa errada, assim, do jogo, a galera zoando o cara, né? Criticando, falando, não, tá tudo errado, né? Ela falou, não, mas é porque eu queria ter feito isso, né? Eu queria ter produtividade, porque tô gerando um review. Eu, cara, pra quê? Tipo, faz um negócio que você gosta. Você quer fazer o review, você faz o review porque você gosta, não porque você tem que fazer, né? Então, assim, não faça as coisas por obrigação, sabe? Pra cumprir tabela, pra gamificação, né? Pra marcar ponto, né? Faça coisas por coração mesmo, por prazer. Um dos autores que eu acho maravilhoso nisso é o Wendell Berry, né? Leia as poesias do Wendell Berry, né? Os livros do Wendell Berry. Tem uma poesia dele que eu tenho vontade de ler todo dia na aula para os alunos. Chama The Mad Farmer's Manifesto. Que é exatamente o trecho que ele fala. Todos os dias faça uma coisa que não seja computável, né? Seja um fazendeiro maluco, sabe? Seja maluco. Porque a IA não vai ficar maluca. E diz a história, né, que às vezes os grandes profetas, né, às vezes tinha aquela coisa maluquice ou não, né? Mas Deus usa os malucos também. Excelente, gente. Resista à tentação de sempre usar IA, vamos refletir, vamos ser cada vez mais humanos, nem super-humanos, nem homem-máquina, nem semi-humanos, simplesmente humanos, criaturas feitas por Deus, feitas para adorá-lo. Fernando Pasquini, doutor Fernando Pasquini, muito obrigado. Doutor Neil Hell para estar aqui conosco, lá dos Estados Unidos. Foi um prazer, foi uma honra estar contigo, Matheus. Obrigado mais uma vez.